No âmbito das terríveis doenças que podem acometer os nossos cachorrinhos, em especial no seu período mais jovem, nós já falamos da sinomose e hoje nós vamos falar da parvovirose. Vem comigo, no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário no meu canal Amigo dos Bichos, e hoje nós vamos falar da parvovirose, uma virose terrível que acomete nossos cachorrinhos e que é o desespero dos criadores, o desespero dos tutores, que tem um cachorrinho jovem que ainda não teve o seu ciclo de vacinações completo. Então é uma doença que causa preocupação, e com razão, porque ela é muito agressiva e para animais não vacinados, ela tem uma taxa de fracasso que é enorme. A parvovirose, como seu nome diz, é uma virose. Diferente da sinomose, nós vamos tecer alguns paralelos quanto à sinomose. Aliás, o vídeo que eu fiz pela sinomose, para a sinomose está presente aqui em cima. Vocês podem depois dar uma olhadinha. Diferentemente da sinomose, é um vírus de DNA, enquanto o da sinomose é composto por RNA. Isso para dizer que são vírus que são completamente diferentes, mesmo quanto à origem. Enquanto o vírus da sinomose é um vírus envelopado, o que é muito bom para poder eliminá-los do meio ambiente, o da parvovirose é um vírus não envelopado, o que quer dizer que ele é muito mais resistente. Não existe envelope a dissolver para a eliminação do vírus. Então ele resiste muito mais tempo no meio ambiente. Muito embora ele possa ser eliminado com concentrações importantes de cloro e também com a utilização da amônia quaternária, que está presente nos desinfetantes hoje em dia, que são propostos em pet shops e em clínicas veterinárias. Diferentemente da sinomose, que existe antes mesmo dos cães existirem na face da Terra, porque ela já cometia os canídeos ancestrais dos nossos cãezinhos, a parvovirose é de história relativamente recente. A história é que a parvovirose apareceu na África e foi inicialmente registrada em grandes felinos, muito embora ela não acometa os nossos animais domésticos, os nossos gatinhos domésticos. E acredita-se que tenha sido uma mutação da panleucopenia, que teria acontecido em 1978 e que foi transmitido para cães de rua a partir de felinos selvagens. Ela ganhou um mundo com uma velocidade espantosa e antes do final dos anos 70 já era uma doença que podia ser considerada cosmopolita, atacando animais na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul e em todo o globo. A transmissão é muito contagiosa, muito contagiosa. A transmissão se faz pelos perdigotos e pelas fezes e secreções, um pouco como a sinomose também, mas com uma rapidez de contágio que é espantosa. As fezes, a partir da diarreia da parvovirose, têm um odor característico de sangue digerido. E quando alguém diz tem um cheiro de parvovirose, na verdade, ele está em contato com o vírus da parvovirose, através dessas partículas, micropartículas flutuantes. E um cachorrinho pode se infectar dessa forma muito facilmente. O tempo de incubação da parvovirose é da ordem de 5 dias, podendo ser 7 dias. A primeira viremia se faz também nas vias aéreas superiores. Diferentemente do vírus da sinomose, que tem 4 fases distintas e é um vírus pantrópico, o vírus da parvovirose ele se ataca exclusivamente a células que estão em rápida multiplicação. Ele precisa disso para sobreviver. E então, quando ele ataca o organismo, ele se concentra em 3 áreas, principalmente em vista dessa necessidade de rápida multiplicação. A primeira delas é a medula óssea, responsável pela produção de células de defesa. Fazendo isso, ele causa imediatamente uma imunossupressão em vista dessa replicação em células de defesa. A segunda área que ele ataca são as células jovens cardíacas, que tem também uma velocidade de replicação que é muito importante. E nesse caso, especificamente, o filhote nem mostra sintomas e é acometido uma morte súbita, que pode mesmo acontecer antes do seu nascimento, se a contaminação se fizer dentro do útero. Ou se não, em torno de 2 a 3 semanas depois do nascimento. Então, filhotinhos que tiveram uma morte súbita, de uma hora para outra, de uma noite, eles vão dormir, estão bem, no dia seguinte eles estão mortos. Você pode pensar em despistar esse risco de parvovirose. Enfim, o que é mais comum é a replicação desse vírus no
epitélio intestinal nas vias intestinais superiores, no início do duodeno, onde existe uma replicação importante de células epiteliais nas criptas intestinais, e, em especial, com filhotes que estão parasitados por vermes como os anquilóstomos, por exemplo, ou toxocara, que são parasitas do intestino e que, como tal, causam frequentemente ferimentos nas microvelocidades. E esses ferimentos pedem uma repetilização, uma multiplicação rápida do epitélio intestinal e é o meio ideal para a multiplicação do vírus da parvovirose. Esses ferimentos que os vírus causam, eles dão origem a hemorragias que explicam essa diarreia avermelhada com um odor repugnante, que é o odor de sangue semidigerido. Aliás, isso explica também, pela informação, a presença de muco, eventualmente, são secreções ligadas a essas feridas, e quando o muco é um pouco branco, é ligado ao pus, que é produzido pelas infecções secundárias ligadas à flora intestinal. Isso é muito importante a nível da patogenia dessa doença, porque a flora intestinal, a partir da imunossupressão, então ela não se controla mais, e a partir das feridas que ela começa a contaminar, isso pode permitir que as bactérias da flora intestinal compliquem a situação, compliquem o quadro, e invadam o organismo do filhote pelos ferimentos, que ganhem a cavidade abdominal e que causem uma septicemia, que nesse caso é gravíssima. Então nós vemos que o quadro clínico de um animal com parvovirose é sempre um quadro agudo. É um quadro que tem uma tendência a se resolver em poucos dias, de um jeito ou de outro. O animal pode perecer dessas lesões muito rapidamente, a partir de um quadro que ele mostra de desidratação intensa, com vômitos muito violentos, com diarreia hemorrágica em jatos, e isso pode ser resolvido em 24, 48 horas. E todo o trabalho de um clínico e mesmo do criador é de manter o animal vivo em boas condições por poucos dias, suficientemente para que ele consiga se estabilizar e se restabelecer. E a partir daí, não existe recaída. O quadro da parvovirose é sempre agudo. E essa é também uma vantagem que eu considero pessoalmente. Eu considero uma vantagem dessa doença da parvovirose, apesar desse aspecto nojento ligado ao odor repugnante das fezes, dos vômitos, ou a tristeza que o cachorrinho mostra com as náuseas e tudo isso, é um problema que ele é franco. Ele está aí, ele mostra que ele está aí. Não é uma doença, se a gente romantizasse um pouco, não é uma doença traiçoeira como a sinomose. É uma doença que ela é franca. Ela está aí, ela mostra o que ela está fazendo e ela mostra sintomas até a hora em que ela vai embora. E na hora que ela vai embora não tem recaída. Então todo o trabalho que nós temos é de manter o cachorrinho em boas condições, a partir de perfusão, a partir de administração de antibióticos de amplo espectro para evitar essa infecção secundária e eventualmente de corticoides, cuja ação anti-inflamatória pode ser muito importante para o cachorrinho, e a monitoração disso tudo. A gente inverteu um pouquinho, mas agora a gente vai falar das medidas de diagnóstico. Existe o teste rápido, cujo positivo é certo, mas o negativo não quer dizer que não seja parvovirose. É suficiente que não tenha vírus circulantes no momento e esse teste rápido pode dar um falso negativo. Mas o hemograma com contagem de células brancas é muito importante para mostrar aonde o cachorrinho está em relação à doença. E pode-se pedir mesmo vários hemogramas, uma vez por dia ou 2 vezes por dia, para ver se ele está conseguindo combater a doença a partir da contagem de células, em especial dos linfócitos, e das células brancas em geral e das células vermelhas para monitorar a anemia. Fora isso, a coisa mais importante, sem dúvida alguma, é a prevenção. E a prevenção se faz não apenas com a vacinação, mas também com a vermifugação. Existem estudos muito sérios da época do início da doença, estou falando dos anos 80, em que animais completamente desparasitados, oficialmente desparasitados, tiveram contato com a parvovirose e mostraram a doença de forma subclínica, simplesmente porque eles têm muito menos repitelização das células intestinais, então tem muito menos velocidade de renovação dessas células, então as células, o vírus da parvovirose não consegue se replicar como ele gostaria ali dentro. Então a vermifugação é importantíssima
para a luta contra essa virose. E, evidentemente, por definição, a vacinação. A vacinação ela funciona bem e é preciso levar em consideração que não é apenas uma injeção no momento do desmame, mas uma segunda injeção de reforço e, eventualmente, uma terceira, que fazem a diferença, porque os anticorpos da mãe eles duram um pouquinho mais do que os anticorpos da sinomose. Então, existe um risco que os anticorpos fornecidos pela mãe estejam anulando a primeira dose da vacina. Então, é por isso que se faz, hoje em dia, 3 doses, e essas doses têm a sua importância. Existe também uma coisa que eu esqueci de mencionar, existe uma certa predisposição por certas raças, nisso a minha experiência é terrível. Rottweiler, por exemplo, quando ele tem a parvovirose, você tirar o Rottweiler de um caso sério de parvovirose é quase impossível. Então existe realmente uma predisposição para raças, em especial o Rottweiler, um pouco menos o Doberman, e isso tem que ser levado em consideração. É o que nós poderíamos dizer sobre essa terrível doença, e até breve para um próximo vídeo.